Bem, nós estamos falando, continue de pé, irmão, para você cultuar a Deus, louvar a Deus em pé, né? E perder também um pouquinho aí de caloria. Nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Hoje, na verdade, é o final do sermão, né? Porque a primeira mensagem, nós falamos o quê, Alexandre? Para que Jesus voltará? Para instalar o início de uma nova ordem, uma nova era, um novo tempo, né? Para trazer juízo e para buscar os seus servos, cumprindo a sua promessa. A segunda mensagem, domingo passado, quais são as características da segunda vinda de Jesus? Será um momento inesperado, será visível a todos os homens, e será triunfal e gloriosa. Hoje, a última mensagem, não da escatologia, mas sobre a segunda vinda de Jesus. Porque no domingo que vem, se Deus permitir, nós falaremos sobre as bestas do Apocalipse. Aí um irmão me perguntou assim: pastor, mas quantas bestas tem? Eu falei: depende, não é? Então, e no outro domingo, a vitória do Cordeiro e a vitória da igreja, e vai por aí, muitas bênçãos. Mas hoje, eventos que precederão o fim, é o tema, finalizando sobre a segunda vinda de Jesus. Diz a irmã Kiki, que cada ponto desse dava um sermão, né? Então nós teríamos 7 sermões, e na verdade, a vinda de Jesus dá muita raça de sermão. E nós queremos usar como pretexto o texto de Mateus 24:6, que deve estar aí que diz assim, vamos ler juntos? E ouvireis falar de guerras, que Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações, amém? Podem sentar. Olha bem, lá no seminário nós aprendemos que você às vezes como pastor comete o erro de usar um texto como pretexto. Porque na verdade, nós estamos usando vários textos da Bíblia, mas principalmente o capítulo 24 de Mateus, que tem 51 versículos. Imagina, se eu for ler todos os 51 versículos. Por mim eu leria, mas por você eu não posso fazer isso. Então, quais são os eventos que precederão o fim? Quais são os eventos que precederão a volta de Jesus? Aqui, nós lemos alguns nesse texto, mas o capítulo 24 de Mateus, eu estou aberto ele aqui na minha Bíblia, né? E tem muita coisa. Mas aí você vai dizer assim: pastor, esses eventos de Mateus capítulo 24 e de outros textos da Bíblia, isso vem de muito tempo. Só Mateus tem mais de 2000 anos que foi escrito. Agora, na verdade, vem muito mais esses sinais, desde a época de Noé, nós podemos dizer, desde a época do início do mundo, não é? Então, você poderia perguntar assim: mas pastor, por que então que agora, nós estamos numa era escatológica? Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Por que nós estamos nessa era escatológica? Então, se isso vem, esses sinais sempre aconteceram. E eu poderia dar muitas respostas. E os teólogos, a teologia poderia dar muitas respostas. Mas uma resposta, sabe qual é? É por causa da frequência que essas coisas, esses sinais têm acontecido hoje. Por exemplo, se você entrar na internet e pesquisar, eu até sugiro que você faça isso, sobre a estatística de terremoto, você vai ver que cada dia que passa aumenta muito mais. Nós sabemos que sempre houve guerras, sempre aconteceram
conflitos, fome, terremotos e tantas outras coisas. Mas, na verdade, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo agora no mundo, é a chegada, um teólogo, eu gostei que um teólogo disse assim, nós estamos na época do absurdo, é a chegada do absurdo. Nós estamos num momento indescritível, nunca antes, ou sem precedentes na história. Nunca aconteceu isso que tem acontecido agora, é a chegada do absurdo, é a chegada da loucura total do que nós temos visto em todo o mundo. O que nós precisamos de ver mais? Eu fico pensando, né? Tem hora que eu fico analisando, o que mais nós precisamos de ver? O que mais você precisa de ver para acreditar nisso? Hoje acabei de receber de uma irmã aqui da igreja, uma mensagem do nosso extraordinário Billy Graham, acabando de falar sobre isso, 95 anos, está vivo ainda, irmãos. Maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus e depois de Paulo o apóstolo. Todas as denominações dizem isso e admiram Billy Graham. Mas o que está faltando acontecer? Né? Nós já vemos no Brasil e no mundo a derrota, por exemplo, da economia. Não é só no Brasil, não. É no Brasil e no mundo inteiro. Por exemplo, pobreza extrema no Brasil, uma coisa terrível. Nós estamos aqui tudo bem, o tempo bonito, ar-condicionado, não é? Eu acho que todo mundo aqui almoçou, todo mundo aqui tomou café, mas essa não é a realidade do Brasil. Há uma pobreza extrema no Brasil. Aqui do nosso lado, um monte de países piores do que nós ainda. A Venezuela, que era um país riquíssimo, famoso no mundo inteiro, agora saiu a estatística, 80% da população abaixo da linha da pobreza. O que é isso? E os jornais do mundo inteiro, anunciaram, sabe quando? Não é há 10 anos atrás não, sexta-feira agora, dia 3 de 2017, todos os jornais, ou grandes, a maioria dos jornais do mundo inteiro, anunciaram sobre a Alemanha, o seguinte, 15 milhões de pessoas na Alemanha, o quarto país mais rico do mundo, 15 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Olha bem, meus irmãos. Mas se você pegar o país mais rico do mundo, Estados Unidos, a gente cansa de ver reportagem, eu ainda vi semana passada, sobre pessoas miseráveis naquele país, passando as mais terríveis necessidades. Se você for para o segundo país mais rico do mundo, a China, o que você vai ver? Pobreza, fome, desgraça, miséria, peste, morte. Meus irmãos, o que precisa mais da gente ver? O que mais nós precisamos ver? Eu estou aqui com um jornal que saiu hoje, está aqui a data, está aqui o jornal, o maior aqui do nosso estado, o primeiro-ministro da Somália, dizendo aqui, que nas últimas 48 horas, morreram, não é no país dele não, é numa região do país dele, 110 pessoas, nas últimas 48 horas, morreram de fome, está aqui no jornal para quem quiser ver, nas últimas 48 horas, em uma partezinha, e quantos morreram no país? E quantos estão morrendo de fome, no mundo inteiro, todos os dias? Violência crescente, nós vimos aqui no nosso estado, mais de quase 240 pessoas mortas, assassinadas no mês de fevereiro. E a violência no mundo inteiro crescente, catástrofes naturais acontecendo no mundo inteiro, sem precedentes na história
da humanidade. Epidemias de enfermidades, de doenças, que a gente nem ouvia falar mais aqui no Espírito Santo. A febre amarela, por exemplo, voltando. Mas aqui é isso, mas no Pará é outra coisa, mas em Rondônia é outra doença, mas no Paraguai é outra coisa, na Argentina é outra coisa, no mundo inteiro pipocando pestes, doenças, enfermidades, coisas que já se considerava extinto, acabado. O Brasil mais podre e mais pobre do que nunca, mais corrupto do que nunca, gente. Quem vai escapar, doutor Ismael? Nós estamos perguntando isso, não é? O brasileiro está assim, é uma coisa, é uma tragédia, não é? O Brasil cada vez mais pobre, mais podre, mais corrupto. E se nós formos para a linha da religião, a Bíblia, profecia, falsos profetas surgindo a todo momento, seitas e religiões crescendo e aparecendo mais, multiplicando mais do que ratos. Passeata gays no Brasil inteiro. Ah, é cultura, não é cultura não. É pecado, é imoralidade, é bagunça, é crime, droga, confusão, aqui no Brasil, em todos os lugares onde esse povo faz passeata. É uma tragédia. E o governo fazendo o que com as nossas crianças nas escolas? Erotização das crianças. E está aqui o doutor Ismael, que tanto trabalha pela família, que tanto combate, e os nossos professores, eu não vou citar nome aqui, porque eu não estou autorizado por eles, mas que tanto combate aquelas literaturas que têm chegado nas escolas, dizendo bem-vindo ao homossexualismo. Há muitos professores aqui que sabem muito bem disso. Quanta coisa horrorosa, horrível. E ainda bem que muitos professores, servos de Deus, estão tentando acabar com isso, ou diminuir isso na escola. O que está faltando, gente? Está faltando mais o quê? O que é que está faltando? Me vem à mente aqui agora Mateus capítulo 11, verso 23. Que Jesus falou da cidade onde ele mesmo morou. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Você vai lá para o céu, Cafarnaum? Nada disso, não. Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Se lá em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido as bênçãos de Deus, os milagres de Deus que têm acontecido no Brasil, que têm acontecido nos Estados Unidos, na França, na Holanda, Deus tem operado no mundo inteiro. Mas o que acontece? Coisa que não aconteceu lá em Sodoma. Nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra, porque Cafarnaum pode ser colocado assim: e tu, Brasil, e tu, Espírito Santo, Vila Velha, subirás até o céu? Pelo contrário, porque se lá em Sodoma tivesse uma igreja igual a Batista de Santa Mônica, tivesse um encontro de casais, um encontro de vida vitoriosa, tivesse Deus operado na música, nos ministérios, como tem operado no Brasil, Sodoma e Gomorra estava de pé até hoje. Então nós estamos piores, e eu fico perguntando, o que mais nós estamos precisando ver? O que mais que você está precisando de ver para acreditar que nós estamos na era escatológica, no final dos tempos, perto da vinda de Jesus? E além de tudo isso que eu falei, eu vou citar mais alguns exemplos de coisas que acontecerão biblicamente antes do fim dos tempos. Primeira coisa, eventos que precederão. A natureza será abalada. Olha bem, meus irmãos, o que diz o verso 7. Aliás, outros versículos aí, não sei se dá para o irmão ler. Haverá fomes. Bom, e terremotos em vários lugares, diz a palavra de Deus. Escurecerá o sol, e nós cantamos isso aqui. A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu,
e os poderes dos céus serão abalados. Olha aí quanta coisa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande. Quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Fogo, fome, pestes, terremotos, nunca vimos tanta coisa acontecer, nunca foi visto. Terremotos no Haiti, na Itália, no Chile, na Turquia e em vários países do mundo. Mas olha bem, meus irmãos, que coisa interessante, que Mateus 24, ele não fala que haverá isso no Haiti, no Chile. Não, ele diz assim que toda a terra será abalada. Toda a natureza, o mundo inteiro, a terra toda será abalada. E aumenta cada vez o número dessas coisas. A gente tem visto várias reportagens sobre meteoros, por exemplo, que tem passado aí pertinho da terra a todo momento, cada pedra imensa, que vem numa velocidade imensa, incalculável. Mas quem aqui está preocupado com isso? Tem gente que nem acredita, acha que isso é coisa de ficção. Mas os camaradas que estão lá na NASA estudando, eles ficam horrorizados e preocupadíssimos com isso. Parece que tem alguém com a mão que faz assim, fica tirando isso da terra, porque não é a hora, porque não é o tempo, porque não é o momento, não é chegada a hora. Então, vai tirando para lá, vai tirando para cá. Quem é? É a graça de Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, nós sabemos que se um planeta sair do alinhamento, é uma tragédia, destrói tudo. Mas quem que mantém esses planetas em linha? E quem que colocou esses planetas em linha? Quem que botou ordem no mundo? É a graça do nosso Deus maravilhoso, extraordinário, nosso Pai Celestial. Amém? Mas a Bíblia diz que um dia os poderes do céu serão abalados. Um dia tudo isso pode e vai entrar em desordem, porque a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. Diz aqui, olha, o sol não dará a sua luz, e nós cantamos isso no hino Jerusalém. A lua, a terra escurecerá. Eu não sei quantos aqui conhecem o professor Luiz Saião. Quem conhece? Levanta o braço para ver. Tem uma turma aqui que conhece. E eu tive o privilégio de conhecê-lo e vê-lo várias vezes. Ele é um dos homens mais entendidos da Bíblia que eu já vi na minha vida. O Russell Shedd, que morreu há poucos dias, era uma coisa extraordinária. E o doutor Luiz Saião, falando sobre a terra que será destruída, a natureza que será abalada. Ele disse uma coisa interessante, porque fora disso aí, depois disso aí, ele diz o seguinte, que essa terra onde vivemos será restaurada. Olha bem, porque a Bíblia diz que a nova Jerusalém, que vocês cantaram, nós cantamos também, o irmão cantou, a nova Jerusalém, ela desce do céu. Olha bem, aí pastor, que confusão, mas isso aí é outro sermão. Porque o que está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2? E vi um novo céu, uma nova terra, porque já se fora o primeiro céu e a primeira terra. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Olha aí, o céu vai ser aqui, vai ser lá. A nova Jerusalém que desceu do céu se instalou aqui. E o doutor Luiz Saião, na visão dele, no pensamento dele, essa terra vai ser restaurada. E tudo aqui que for destruído vai ser reconstruído. Jesus vai botar uma nova ordem aqui. Não sei, pode ser aqui, lá no céu, não me interessa.
O importante é estar lá. Amém? Então, esse é um sinal. A natureza será abalada. Segundo sinal que eu quero meditar com você: o evangelho chegará a todas as nações. Vamos ler Mateus 24:14, vamos lá? Olha, outro sinal que eu estou colocando aí como segundo. Este evangelho será pregado, será conhecido de todas as nações. Mas tem muita gente que faz confusão aqui. Ele acha que todo mundo, o mundo inteiro vai ouvir o evangelho. Não é isso que a Bíblia diz, não. O evangelho chegará a todas as nações. Agora, é obviamente, que as pessoas poderão ouvir, mas a Bíblia diz que o evangelho chegará às nações, a todas as nações. Mas se a pessoa vai aceitar ou não, aí é problema dele. Aí é outra história, é outro assunto. Amados, mas nós vemos o avanço do evangelho, o avanço missionário também como nunca. Nós estamos na época de toda a tecnologia. Eu não preciso falar aqui que vocês sabem melhor do que eu. Quantos meios de comunicação existem, além da televisão, do rádio, da internet, de tudo isso? Quantas redes sociais que o evangelho tem ido para todos os lugares do mundo, mesmo que você não esteja lá, mesmo que não tenha um missionário lá, o camarada está ouvindo o evangelho. Qual é a nação hoje que não ouviu o evangelho? São poucas. Qual a nação hoje que o evangelho não chegou? Existem tribos até aqui no Brasil que nunca ouviram o evangelho. Mas o evangelho está aqui a vida toda, ou 500 anos ou mais. Lá na Argentina, irmã Maria Marta, existem tribos que nunca ouviram falar de Jesus, mas o evangelho já está lá há muito tempo, cumprindo assim o que diz a palavra do nosso Deus. Tribos, povos, nações estão sendo alcançadas, cumprindo assim um dos sinais da vinda de Jesus. Esse evangelho chegará a todas as nações. É a expansão missionária. Meus irmãos, nós os batistas brasileiros que estamos na campanha de missões mundiais, nós temos 1.800 missionários. É a segunda junta maior do mundo. Nós somos os segundos maiores missionários do mundo. Só perdemos para a junta de Hitman nos Estados Unidos. Imagina as outras igrejas. Assembleia de Deus que tem uma infinidade de missionários, que vão para o mundo inteiro pregando o evangelho do nosso Deus. Este evangelho será pregado em todas as nações. Amém? Olha, o domingo retrasado que nós pregamos aqui sobre a vinda de Jesus, nós tivemos aqui mais de 10 pessoas que aceitaram Jesus. Domingo passado nós pregamos aqui o evangelho sobre a segunda vinda de Jesus e mais uma porção de pessoas entregaram a vida a Jesus. Eu espero que hoje, se tiver alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Embora a mensagem de hoje não seja tão quente como as outras. Amém, igreja? Mas olha bem, vamos para o terceiro sinal. Haverá um remanescente em Israel. Olha, meus irmãos, que sinal maravilhoso. Talvez aqui você nunca tenha alguém aqui que não tenha pensado nisso. Mas a Bíblia diz que é um sinal da segunda vinda de Jesus. Haverá um remanescente em Israel. Pastor, mas o que é isso? Remanescente. Eu nem nunca ouvi essa palavra. Essa palavra quer dizer o quê? Essa palavra quer dizer remanescente, aquilo que resta, aquilo que sobra. Deus está dizendo, vai restar um povo em Israel. Vai sobrar um povo em Israel, lá em Israel. Um povo que os teólogos, as igrejas chamam de o remanescente fiel. Aqueles que vão crer, que vão receber, que vão aceitar Jesus. Aqueles judeus que têm dificuldade em aceitar Jesus, que nasceu lá, que veio de lá, que veio daquele povo.
mas tem dificuldade. Mas a Bíblia diz que haverá um remanescente em Israel. E meus irmãos, mais uma vez vem a estatística. Nunca houve na história da humanidade tantos judeus se convertendo como agora. Amém? Nunca! Nós fomos a Israel, vimos lá, para nossa surpresa, Igreja Batista. E estava escrito, Igreja Batista do Fogo. Eu falei, opa, será que não é da nossa convenção não? Porque o nosso fogo é mais baixo, né? Aí eles disseram, não, é porque os judeus já vieram aqui, já botaram fogo nessa igreja. Tacaram fogo mesmo, gasolina e fogo. Mas acontece que a igreja está lá de pé, o pastor está lá, vimos, conversamos, e eles estão lá pregando o evangelho, e muita gente se convertendo, como está convertendo aqui, está convertendo lá. E não é só judeu não, a Junta de Missões Mundiais acabou de divulgar, e nós ouvimos aqui o missionário falar, 200 muçulmanos foram batizados. E quem sabe no meio desse muçulmano tem judeu, porque tem judeu também muçulmano, não é? Então, meus irmãos, mas pastor, de onde se tirou isso? Está aqui na Bíblia, em Sofonias, capítulo 3, verso 13. Vamos ler juntos, igreja? O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem. Olha, meus irmãos, que profecia de Sofonias, que livro maravilhoso, que profeta maravilhoso, Sofonias. E olha que coisa extraordinária que ele diz, ele confirma isso, ele profetiza isso, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Aqueles judeus que se converterem a Jesus, não cometerão, nem proferirá mentira. E na sua boca não achará língua enganosa, serão apacentados e se deitarão, olha bem, e não haverá quem os espante, amém? Não haverá quem os espante da igreja de Jesus, nem fogo, nem perturbação, nem perseguição, porque aquele povo que vai sobrar, aquele povo que vai restar, aquele resto de gente de Israel, serão os remanescentes de Israel, como diz a Bíblia, profetizando a segunda vinda de Jesus. E olha bem o que Jeremias, capítulo 31, verso 7, ele diz, pois assim diz o Senhor, cantai sobre Israel com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Olha que coisa linda, a principal das nações não é o Brasil, a principal das nações de Israel, com alegria, e exultai por causa da principal das nações, proclamai, cantai louvores, e dizei, salva Senhor, o teu povo lá de Israel, o resto, o remanescente, a sobra de Israel. Amém, igreja? Profecia que está se cumprindo. Vamos ver também Joel, capítulo 2, verso 32. Vamos ler juntos? Pois os sobreviventes, dá até nome de filme, né? Os sobreviventes. Quem são esses os sobreviventes? Aqueles que receberam Jesus, que foram perseguidos, e muitos foram vencidos, porque foram mortos, mas foram vencidos, não porque adoraram a Satanás, porque estão cultuando a Jesus, adorando a Jesus. E tem outro detalhe aqui, parece que meio fora do sermão, mas que eu queria falar com os irmãos, porque no dia 15 de maio de 1948, com o voto de um brasileiro, Israel se tornou um país. Olha bem, um brasileiro, foi a assinatura dele, porque estava em empate, e estava na mão de um brasileiro. Como é que era o nome dele? Oswaldo Aranha, Oswaldo Aranha, estava na mão de um brasileiro, que passou muitas vezes aqui no estado do Espírito Santo. Esse homem deu o voto sim, mas ele deu voto, sabe por quê? Porque era a profecia da Bíblia. Olha Isaías 66, verso 8, o que diz? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer um país num só dia,
nasceria uma nação numa só vez. Nasceu Israel. Profecia bíblica. Amém, igreja? E por um voto de um conterrâneo nosso, de um brasileiro, né? Porque se aquele homem tivesse falado não, seria uma tragédia, mas ele não falaria não, sabe por quê? Porque Deus mandou ele falar sim, para o desespero dos árabes até hoje, que querem dominar uma coisa que não é deles, que eles invadiram, tomaram, mas depois Deus deu novamente àquela nação, que era a nação do Senhor. E nada contra os árabes, porque eles também precisam ser salvos. Criação do Estado de Israel, cumprindo a profecia aqui da Bíblia. Sinais que precedem a volta de Jesus. Eu já falei de muitos sinais, e já falei de mais 3, e vou falar do último. Não é? O quarto sinal, a apostasia e o anticristo. Outro sinal, que vai preceder a volta de Jesus. Pastor, o que é isso? Apostasia. Pessoas que vão abandonar a fé cristã. Pessoas que vão se apostatar da fé. Pessoas que vão deixar Jesus. Pessoas que vão negar Jesus. Pessoas da igreja de Jesus. É a primeira coisa. E a segunda coisa, nesse versículo, é que se levantará o homem da iniquidade. Além da apostasia, diz aí também o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá, quer dizer, a vinda de Jesus não acontecerá, sem que venha primeiro, o quê? Apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Meus irmãos, é o anticristo. O anticristo que vai se levantar é um homem. Pastor, mas vai se levantar ainda? Esse vai se levantar ainda. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala de muitos anticristos. Não confunda, irmão. O que tem de anticristo por aí, e a própria Bíblia diz isso, que eles regerão nações, controlarão a moeda. E o que está acontecendo? A nossa moeda aqui, coitadinha da nossa moeda aqui, quando você pensa que está bom, está ruim, quando pensa que está ruim, está bom. Depende de nós não, depende de um governo central, que você sabe muito bem qual é. Né? Então, esse anticristo, ele se levantará e regerá nações com força, com poder do inferno. Mas há muitos anticristos por aí, e 1 João capítulo 4, ele já diz que os espíritos do anticristo, os espíritos dos anticristos, já estão no mundo. Então a Bíblia diz que esse se levantará. Tem gente que acha, que às vezes fala, porque o anticristo vai se levantar. Não, esse vai se levantar, mas muitos já se levantaram. E muitos já estão por aí, as forças do inferno contra o Evangelho, e contra tudo que é de Deus. Eu quero concluir essa reflexão hoje sobre os eventos que precederão a volta de Jesus e sobre essa mensagem, resumindo aqui tudo que eu falei, o que está acontecendo? Com Israel, diz a Bíblia, aliás, diz a história, né? A Bíblia diz que eles iriam se converter, o remanescente. Mas as estatísticas, a história, os jornais estão dizendo que está acontecendo conversões como nunca aconteceu.
com o Evangelho chegando a todas as nações. Estou resumindo tudo que eu já falei. Cada vez mais fome, violência, destruição, pestes e enfermidades. Os poderes da natureza sendo abalados. Os anticristos para todo lado. A apostasia, ou seja, crentes em Jesus, ou pelo menos pessoas que se diziam crentes, se tornando apóstatas. Ah, pastor, sabe, tem um irmão que era da sua igreja, agora virou macumbeiro. Glória a Deus. Pastor, mas o que é isso? Glória a Deus? É glória a Deus, porque a Bíblia está dizendo que é um sinal da volta de Jesus. Eu tenho que dar glória a Deus, não por essa decisão, mas glória a Deus pela palavra de Deus está se cumprindo. Olha, pastor, eu conheço um cara que era pastor de uma igreja batista, assembleia, sei lá qual. Um que era crente, pregava, anunciava, e hoje é espírita kardecista. Amém. Ele está certo? Não. Ele obedecia o Evangelho de Jesus e agora ele está obedecendo o Evangelho segundo Allan Kardec. Mas é bíblico, é profecia. Quando o irmão ouve isso, não fica escandalizado não. Não fica triste, eu estou tão triste. Não fala isso não pode contar isso, não tem que falar. Tem que falar mesmo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, antes da vinda de Jesus, se tornarão espíritas, macumbeiros, feiticeiros, idólatras, e abandonarão a fé, se tornando ateus. Quantos que acreditavam em Deus, pregavam, estavam nas igrejas, agora não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em nada. Ai, pastor, não é possível. Claro que é possível. Isso já foi falado há mais de 5.000 anos, há mais de 4.000 anos, há mais de 3.000 anos, há mais de 2.000 anos. Está profetizado, está na Bíblia. Será que você não está percebendo isso? Jesus está voltando. Amém, igreja? Olha, e nós citamos aqui o versículo de Oséias que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e orasse agora. Se você já é crente, ora, Senhor, muito obrigado, porque, olha, eu entendi. Eu entendi os tempos difíceis, complicados que nós estamos vivendo. Eu entendi. Mas agora também, eu quero ser um crente fiel, eu quero ser o remanescente fiel aqui do Brasil. Eu quero trabalhar, eu quero anunciar, eu quero ser bênção. Mas querido, olha, se você está aqui, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. O que você está esperando? O que mais que você quer que aconteça para você crer? O que mais precisa acontecer? Abra o seu coração para Jesus agora. Faça essa oração. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: Senhor, a tua palavra diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E não há melhor preparação. A preparação começa quando você entrega a sua vida a Jesus. Ore a Deus agora, diga assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus agora. Eu quero que quando Jesus voltar, eu esteja preparado. Ore agora sim: Senhor, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus agora. Eu oro agora ao Senhor, entregando a minha vida em nome de Jesus. Amém? Você fez essa oração? Levanta o seu braço. Quem fez essa oração? Entregando a sua vida a Jesus. Levanta o braço bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês que levantaram o braço. Você está entregando a sua vida a Jesus? Eu queria que você viesse aqui à frente agora então. Olha quanta gente já está aqui na frente. Você que entregou a sua vida a Jesus, sai do seu lugar. Deixe o seu lugar agora. Deixe o seu lugar, venha. Diga: eu vou lá, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. O que mais você está esperando? É agora. Vamos ficar em pé, igreja.
Vamos ficar em pé? Se você é aquele crente que está afastado, volte para a igreja agora. Entregue sua vida agora. Não seja um apóstata, apostatando da fé, mas volte para a igreja agora. Se você está entregando a sua vida a Jesus, deixa o lugar, venha. Esses irmãos vão estar aqui te recebendo. Palma para Jesus aí, ó. Quem mais quer vir? Vem agora. Vem agora que nós estamos encerrando o culto. A vida eterna, olha lá. Mais aquele menino. Deus abençoe. Mais alguém? Pode vir. Quem mais quer vir agora? Vamos encerrar. O meu apelo é muito rápido, porque a mensagem é muito clara. Há mais alguém que quer vir? Se eu quero, pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu quero ir lá me decidir para me batizar. Eu quero ser batizado. Eu quero ter compromisso com Jesus, com a igreja de Jesus. Há mais alguém lá na galeria? Tem alguém assim? Venha. Você quer ser batizado? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer tomar a sua decisão? Deixe seu lugar, vem agora, venha. Ó, nós vamos cantar um cântico agora. Está aí, ó. O cântico do PC, do Paulo César. Ó, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Vamos cantar, igreja. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você quer entregar a sua vida a Jesus? Vamos lá na frente, eu vou com você. Você está afastado da igreja? Enquanto cantamos esse cântico, venha, deixe seu lugar, venha agora.